A atual legislatura da Câmara de Indaiatuba acaba de completar 100 dias. E foram 100 dias de muitos projetos e realizações que contribuem para o desenvolvimento da cidade. A votação de projetos importantes para Indaiatuba começou na sessão de posse, já com a aprovação de 2 projetos do Executivo. Nos primeiros 3 meses do ano foram apresentadas quase 900 matérias, entre projetos de lei e indicações. Entre as mais importantes, destacam-se a liberação de mais de R$ 1.400.000 para entidades e o Refis, que ajuda o contribuinte a renegociar dívidas com a Prefeitura. A Câmara também criou o projeto Mulheres que Inspiram, programa que vai promover ações de orientação de saúde, qualidade de vida e empreendedorismo para cidadãs de Indaiatuba. Semanalmente, a Câmara vem promovendo reuniões setoriais que debatem assuntos relevantes com diferentes setores da sociedade. Foi nesses encontros que a Casa discutiu a questão da dengue, as soluções para os moradores em situação de rua, os problemas urbanísticos de Indaiatuba e as demandas dos aposentados da Prefeitura. Nesses 100 dias, tudo o que acontece no município passa por aqui. Existem muitas iniciativas de vereadores para a administração municipal. Então, mais de 700 matérias, entre indicações e projetos de lei, passaram pela Câmara Municipal nesses 100 dias. A gente tem feito reuniões setoriais aqui na Câmara. Fizemos com engenheiros, fizemos com advogados, fizemos com um grupo de servidores aposentados da Prefeitura, que estão sendo muito produtivas. O cidadão vem participando cada vez mais da atividade parlamentar, encaminhando dezenas de sugestões legislativas e administrativas para a ouvidoria da Casa. O Legislativo segue atuante nos debates regionais. No Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, nossos vereadores ocupam funções de destaque nas comissões permanentes mais importantes, representando uma população de mais de 3 milhões de habitantes. E a Câmara encerra os 100 dias com uma excelente notícia: a adoção da energia fotovoltaica, que substitui a matriz energética do Palácio Votura por uma fonte limpa, renovável e sintonizada com a pauta ambiental. E vem mais por aí. Acompanhe o trabalho da Câmara, participe e se informe pelos canais oficiais do Legislativo. Câmara de Indaiatuba, a Casa da Cidadania. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao podcast Gente de Expressão, podcast aqui do Grupo Mais Expressão, onde recebemos os melhores empresários, prestadores de serviço, os melhores de Indaiatuba estão aqui conosco. Hoje eu tenho uma convidada aqui, nós estávamos conversando aqui nos bastidores sobre alguns assuntos já, e o tema é interessantíssimo e é um tema que você precisa prestar muita atenção. Então, antes de qualquer coisa, vou apresentá-la. Atuando como psicóloga clínica, assistente técnica e perita psicóloga, Kátia Precoma está no ramo há 18 anos, sendo referência entre os profissionais, atendendo crianças, adolescentes, adultos e casais. Atualmente, Kátia é especialista em casos de violência doméstica, alienação parental, guarda e abuso sexual, trabalhando também com mentoria de carreira para jovens profissionais, supervisão, bem como palestras em empresas e escolas. Kátia, seja bem-vindo ao Gente de Expressão. Eu que agradeço mais uma vez o convite. É muito importante compartilhar informação. É o que nós vamos fazer aqui hoje. Pois é, sem dúvida. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira, né? Já são quase 20 anos, né? Sim. Como você, logo de início, esse tema chamou sua atenção? Ou em algum momento da sua carreira, ele veio ao encontro daquilo que você estava buscando como profissional e você hasteou essa bandeira e falou, não, a partir de hoje, esse vai ser o meu caminho. Queria que você falasse um pouquinho de como foi a sua jornada. Minha jornada. Vamos lá. Bom, eu amo ser psicóloga. Eu escolhi essa profissão com 15 anos, porque a mãe de uma amiga muito querida é psicóloga aqui na cidade, e ela me inspirava muito, a forma como ela conduzia a educação dos filhos, como que ela mediava conflitos. Eu gostava muito de ver a biblioteca dela, aqueles livros me chamavam a atenção. E aquela coisa do, quando eu crescer, eu vou ser igual a tia Graça, né? Que bom, né? E muitas vezes o adolescente tem essa escolha assim tão já determinada quando está aí nessa fase de para onde vou, que serei da vida. Mas que legal. Foi. A importância do exemplo. Do exemplo. Então, eu fui muito feliz na minha escolha. Eu cheguei a fazer um teste vocacional. Esse teste validou a minha escolha lá também.
apontou como uma das áreas possíveis a psicologia. Além disso, eu e minha família, nós vivenciamos essa questão da violência, do abuso sexual, com uma pessoa muito próxima a nós. E ali já nascia a minha indignação, por isso que eu também atuo nessa parte da psicologia judicial. Eu não me conformava com o ocorrido, com a impunidade, e o meu questionamento era: quem cuida dessa vítima? Na época, eu ouvia os meus pais comentarem sobre o ocorrido, mas a minha mãe não entrava nos detalhes, ela não queria abordar isso comigo, né? Mas ao modo deles, e é o que nós vamos falar aqui hoje na entrevista, eles falavam sobre estar atento a sinais. Então, desde a minha adolescência, eu sempre tive curiosidade por situações de vulnerabilidade, as violências e principalmente o abuso sexual. E aí eu ingresso na PUC, Campinas, onde eu faço a minha graduação em psicologia. No terceiro ano eu tenho uma matéria, que era psicologia forense, da professora Fatiminha, e eu tinha que escolher ou estagiar no presídio ou numa delegacia. E durante a visita, eu escolho pela delegacia, faço meu estágio lá no 5º DP, no Jardim Amazonas, em Campinas, onde, juntamente com uma assistente social, eu acompanhava a elaboração dos boletins de ocorrência. Então, aquelas mulheres que se encorajavam a ir até a delegacia, buscar ajuda, realizar o boletim de ocorrência, na maioria das vezes elas estavam acompanhadas dos filhos. Então, eu, enquanto estagiária, fazia o acolhimento dessas vítimas. E eu me apaixonei por aquilo. Depois eu acabei atuando, já formada, numa OSC, numa ONG, né? Lá no mesmo bairro onde eu fiz o meu estágio, também com vulnerabilidade. Então, a vida foi se desenhando dessa maneira, trabalhando em ONG, depois eu retorno para Indaiatuba e vou trabalhar num CRAS, num Centro de Referência de Assistência Social, com grupos também em situação de vulnerabilidade social. Sempre em paralelo ao atendimento na clínica, e lá também eu tratava dessa demanda. Em 2011, eu atuo no Conselho Tutelar, aqui da cidade, onde eu fico por 6 anos, 2 mandatos, conselheira. Foi algo muito rico, eu gostei muito de atuar nessa área. Não é fácil, é desafiador ser conselheiro tutelar. E eu não serviria para isso. Tá? Sou bem sincero, agradeço aos céus que temos pessoas como Kátia. É difícil, é desafiador, mas é necessário. Sim. Tanto que, quando eu iniciei, nós tínhamos um conselho tutelar aqui na cidade. Depois de um tempo, já vimos a necessidade do segundo conselho, e é a nossa realidade. Então, nós temos 2 conselhos tutelares. A cidade cresceu muito, e com ela os problemas também. Então, a necessidade de termos 2 conselhos tutelares. Lá eu fiquei até 2016, atuei também na Secretaria de Saúde, e finalmente resolvi, ali a partir de 2019, ingressar nessa área também da psicologia judicial. Então, além dos atendimentos clínicos, eu faço os laudos, eu atuo nos processos, e nós precisamos de profissionais capacitados para atender essa demanda. De 4 anos para cá, eu vi um aumento significativo, as estatísticas estão aí, e elas apontam para nós esse crescimento dos casos de violência sexual. Pois é. Infelizmente, né? É claro que não dá para deixar de falar que nós estamos aí já terminando o mês de maio, Sim. mas o mês de maio é realizada essa campanha do Maio Laranja, que é uma campanha aí que tenta levar aí a população, através dessa mobilização nacional, a conscientização e a necessidade de conscientizar e também de combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Como é que é o seu envolvimento nessa campanha? Esse é um mês que realmente se intensifica esse trabalho que, é lógico, nós falamos aqui, é necessário falar sobre isso o ano todo, o tempo todo, que é um assunto que vai estar sempre aí em discussão, mas esse Maio Laranja traz aí à tona, um mês específico, um especial, essa campanha. Como é que é o seu envolvimento com o Maio Laranja? Durante todo o ano,
eu faço os atendimentos clínicos, então as orientações ocorrem ali naquele contexto para as famílias, para os responsáveis que me procuram. Fora isso, tem as atividades que a gente realiza nas escolas, nas igrejas, nos bairros, quem nos convida, porque eu nunca estou sozinha, eu sempre tenho parceiros comigo, mas por ser especialista, eles me pedem que fale principalmente para crianças e adolescentes sobre os sinais. Eu gosto demais de estar nas escolas, porque é um dos lugares onde a criança e o adolescente faz a revelação do abuso, seja para um colega, para uma coordenadora, um professor. E o mês de maio a gente intensifica isso. Por isso a importância das campanhas. Antigamente nós não tínhamos tão fervoroso essa questão das campanhas. E a população foi acostumando e ela espera por isso. A internet, as redes facilitam, né? Nós temos alguns sites, alguns canais de comunicação. No Instagram a gente tem uma página do Faça Bonito, e lá tem bastante informação sobre essa questão do Maio Laranja, do abuso sexual, da questão da prevenção. Então, em maio, nós intensificamos falar sobre combate e prevenção. E sensibilizar, porque é um tema polêmico, incomoda, mas as pessoas têm muitas dúvidas, inclusive de canais de denúncia. Elas têm medo de denunciar. E aí nós, profissionais, vamos lá falar para elas. Você pode fazer uma denúncia de forma anônima e salvar uma vida. Tirar uma criança e um adolescente de um ciclo de violência. Hoje em dia existem diversos meios de fazer essa denúncia. Sim. É importante que todos estejam cientes que eles existem e que são acessíveis, né? Isso. Antigamente as pessoas procuravam muito a delegacia ou mesmo o conselho tutelar da cidade. E ainda é o que eles procuram. Mas eu sempre divulgo muito a questão do Disque 100, que é um canal oficial de denúncia de crianças e adolescentes. Até eu trouxe aqui um número importantíssimo para quem está nos assistindo, que nos últimos 4 anos nós tivemos ali um aumento significativo das denúncias, dos casos, isso notificados, tá? Então, nós estamos falando de 115 mil vítimas por ano. 115 mil vítimas por ano de algum ato de violência, além da violência sexual. Isso a nível nacional. A nível nacional. Então, é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele trouxe essa estatística para nós, está atualizado. Nós estamos falando, então, de 13 crianças e adolescentes sofrendo algum tipo de violência, entre elas a sexual, por hora. Então, é um dado alarmante. Isso, como você falou, né? São notificados, as subnotificações devem ser ainda maiores. Por isso, gente, se você não sabe nada sobre o assunto, é interessante, né, Kátia? Porque quando a gente está falando sobre isso, não é só sobre dentro da sua casa, com seus filhos, netos, sobrinhos, é mesmo um amigo, um casal de amigos, né, conhecidos que sejam. É importante que todos saibam, tenham conhecimento sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que isso não faz parte da nossa vida, mas, mesmo que não faça, é importante estar preparado para orientar essas pessoas que estão sofrendo com isso, estão passando por isso, e conhecem também alguém que está falando, saber onde chegar, a quem pedir ajuda, como procurar apoio, né? E é claro que essas palestras, lógico, são intensificadas no mês de maio, mas se, por exemplo, ocorrem durante todo o ano. Quem está nos assistindo aqui quer levar isso daí para a escola ou para a sua igreja, comunidade, também vocês fazem esse trabalho ao longo do ano todo. Isso, faço esse trabalho durante o ano todo, até porque falar dos sinais para crianças e adolescentes é muito importante, e aí esse recurso de igrejas e escolas a gente utiliza muito, e também reforçar os canais de denúncia. Eu vou falar um pouquinho sobre o Disque 100, porque eu acho importante, né? Como funciona. Então, o Disque 100, você vai receber, é anônimo, você vai receber um número de protocolo e um número de denúncia. Então, você pode acompanhar como está o trâmite da denúncia que você realizou. Você salva vidas com isso. Por quê? O Disque 100, ele dispara a sua denúncia para os órgãos competentes da cidade.
Então, nós estamos falando de delegacia da mulher, nós estamos falando de promotoria e conselho tutelar. Todos esses órgãos vão receber aquela denúncia de forma anônima, mas eles vão entrar em ação. E olha a importância disso. Às vezes, uma família, porque a maioria dos abusos ocorre no ambiente intrafamiliar. Então, aquela família que não tem luz sobre ela, a partir daquele momento, ela vai ser notificada. Então, a rede vai ser acionada. Olha a importância. Nós vamos acionar a escola, saber se aquela criança está frequentando. Olha a importância de não rotular também. Muitas vezes eu atendi casos que a criança que dormia em aula, que ela tinha uma alteração de comportamento significativa, ela estava sofrendo algum tipo de violência na casa dela. E aquela alteração de comportamento era um dos sinais que, inclusive, nós vamos abordar aqui também. Essa é a próxima pergunta. Quais sinais devem ser observados em crianças e adolescentes que podem ser vítimas desse abuso? Quando a gente fala de criança, principalmente, que são as maiores vítimas, né? E aí eu estou falando desde bebês, eles têm alterações físicas, então nós podemos identificar ali hematomas, sinais pelo corpo, vermelhidão nas áreas genitais. Isso é um alerta, então nós temos que levar ao médico para identificar o que está acontecendo ali. Nós temos alteração de apetite, então imagine uma criança que antes se alimentava normalmente e ela apresenta uma repulsa com determinado alimento. E antes ela não tem nenhum tipo de alergia e ela passa a ter uma repulsa. Eu falo isso também baseado em casos que eu atendi. Eu atendi um menino que sofreu abuso dos 4 aos 8 anos. O abusador era uma pessoa do contexto da casa, ali do lar, e ele desenvolveu um pânico, um pavor por macarrão, porque era uma das refeições servidas por aquela pessoa sempre que ele cometia o abuso. Então, ele sabia que a criança gostava daquele prato e essa era a troca. Então, a criança desenvolveu uma repulsa. Então, nós nunca devemos banalizar nenhum sintoma que aquela criança apresenta. O isolamento. Então, imagina uma criança que brincava, que era super ativa, que interagia com os coleguinhas na escola, com outros familiares, e de repente ela se isola. A menos que aquela criança esteja doente, e aí logo a gente vai identificar isso, nós precisamos conversar com essa criança. Então, a vítima de abuso, ela precisa ser acolhida. Ela sempre vai revelar o abuso. Mesmo que ela sofra inúmeras ameaças, porque elas sofrem, então o abusador diz que aquilo é um segredo entre eles, que ela não pode contar para ninguém, que se ela contar a mamãe vai ficar chateada ou o papai vai ficar chateado, alguém ali do meio vai ficar chateado. Então eles têm esse combinado, esse segredo. A criança ainda está em desenvolvimento, ela não tem repertório, ela acredita naquilo que ele está falando para ele, ela não quer chatear ninguém, então ela não conta por um determinado tempo. E eu tenho aqueles que têm medo, porque as ameaças, elas são mais intensas, de se você contar, eu vou fazer mal para alguém da sua família. Então ela carrega aquilo por anos. E aí o corpo começa a somatizar em forma de enxaquecas, de alergias, né, de dores no estômago, que os médicos fazem N exames e não descobrem, e por trás daquilo eu tenho um abuso sexual. Então, alteração de comportamento pode ser um sinal de que aquela criança está sofrendo violência sexual. No caso de adolescentes, às vezes eu tenho casos que os adolescentes revelaram isso quando começaram a ter os seus envolvimentos amorosos. Uma delas, uma menina que eu atendi, o vodrasto abusou de todas as meninas daquela família. Então ele tinha um padrão de comportamento, mas ele era o cara legal. Ele era o cara que fazia as festas da família, o churrasco, então o cara acima de qualquer suspeita. Sim. Era assim que ela usava, né, para relatar lá nas sessões. Qual foi o gatilho? Ela teve uma crise de ansiedade, ela foi hospitalizada e ela revelou o abuso para o enfermeiro. Olha a importância também da escuta dos profissionais de saúde. Esse acolhimento. Esse acolhimento.
porque o namorado foi abraçar e a forma que o namorado abraçou, o toque, levou ela lá na cena do abuso que ela sofria. E as pessoas têm muitas dúvidas também, Fábio, sobre o que é o abuso sexual. Ainda se tem a ideia da penetração. E o abuso sexual, ele é muito mais do que isso. Eu expor crianças e adolescentes a vídeos pornográficos, a conteúdos pornográficos, eu participar a criança de um envolvimento sexual com adultos, isso é abuso. Eu passar a mão, eu molestar uma criança é abuso. Eu pedir para que ela toque no meu órgão genital é abuso. Às vezes ele acontece de forma muito sutil. Aquele tio legal que se oferece para cuidar, para dar banho, né? E aí ele também toma banho. É polêmico o que eu vou dizer, mas é necessário ser dito. Não há necessidade de adultos tomarem banho nus com outras crianças. E aí eu tô falando de crianças de 7, 8 anos. Eu atendi muitos casos de abuso que aconteciam dessa maneira, porque aparentemente era uma brincadeira legal. Nós estamos tomando banho com o tio. E nessa de tomar banho, o tio passava a mão no corpinho da criança, a criança no órgão genital do tio. E aonde essa criança revelou? Na escola, através de desenhos. Porque lá teve a palestra e aí a criança identificou, desenhou e contou para a diretora. Eu acho que o que o meu tio faz comigo é o que a moça falou na palestra. Então, até a gente evoluir para algo que causa dor, muitas vezes o abuso vai passar por todas essas etapas antes da troca. A criança não entende aquilo que está acontecendo com ela, o adolescente também não tem repertório, e às vezes ele faz trocas de mensagens com um adulto que sabe exatamente o que ele pretende naquela troca de mensagens, nas trocas de imagens também. Então, a gente sempre está atento, orientar os nossos filhos, com quem eles falam. E aqui fica um alerta para os pais. Vocês conhecem os amigos dos seus filhos? Com quem os seus filhos conversam na internet? Que tipo de conteúdo eles acessam? Nós temos alguns livros, um deles que eu gosto muito, do Hugo Monteiro, que também é um psicólogo, ele fala da geração do quarto. Então, desses filhos, dessas crianças, desses adolescentes, que eles moram no quarto. É verdade. Né? Então, as casas parecem repúblicas e os pais têm uma falsa ideia de que eles estão protegidos. Está dentro de casa. Está dentro de casa, então a rua está mais perigoso hoje estar na rua, né? E às vezes eles estão lá falando com adultos através de jogos, de plataformas, achando que eles estão falando com alguém da idade deles. E eu posso ter um adulto, um pedófilo do outro lado. Pois é. E o número de ferramentas para isso hoje é muito grande, né? Sim. Como você falou, celular, jogos e vários outros que estão à disposição nas redes, todos eles precisam ter esse acompanhamento constante dos pais. O caso foi identificado, seja através de uma denúncia, seja através de uma dica da pessoa, da criança ou do adolescente que está sofrendo esse abuso. Qual é o próximo passo? Como proceder? Né? No seu caso, como conselheira tutelar, como caso de autoridade, como psicóloga, qual é o próximo passo? Como proceder para ajudar essa criança, esse adolescente? Sim. Então, feita a revelação, se a criança ou adolescente revelou isso na rede, a rede tem um fluxo de atendimento e ela vai notificar os órgãos competentes. Então, se eu estou falando de hospitais, por exemplo, delegacia, o Disque 100, todos vão notificar os órgãos competentes. No caso, o Conselho Tutelar geralmente é notificado quanto a isso. Tem a busca espontânea, quando a família vai direto no Conselho Tutelar ou direto na delegacia para elaboração do boletim de ocorrência, porque já foi revelado ali no contexto familiar mesmo, eles tomaram as primeiras medidas, que geralmente é afastamento daquele agressor, né, do suposto abusador, e eles querem levar isso adiante. E principalmente o acompanhamento psicológico. Essa criança, esse adolescente, ele precisa entender que a vítima nunca tem culpa.
E ela precisa ser acolhida e precisa de um especialista para poder trabalhar os traumas, o efeito que aquele abuso causou. Quanto antes eu procuro acompanhamento, mais fácil vai ser lidar com isso e os efeitos lá no futuro. Então, uma criança, eu atendo muitas crianças que sofreram abuso e elas precisam entender o que é aquilo que aconteceu com ela, porque isso afeta as relações com outros familiares, com a figura. Ainda, muitos homens as meninas são as que sofrem mais abuso sexual, meninos também sofrem, mas a incidência é maior com meninas. E geralmente homens, porque mulheres também abusam, mas a incidência maior são de homens abusadores. E essa criança precisa entender qual é essa relação com aquele abusador, porque vai afetar no futuro as relações. Quando ela começa a se relacionar amorosamente, o caso que eu contei da adolescente, né? Ela dizia, por exemplo, nas sessões, que ela não confiava em ninguém. A questão da confiança, ela fica muito abalada. A questão física, do toque, reage, a gente acessa memórias com aquilo. Se tornam traumas, e o tempo do abuso também, crianças que foram abusadas por um longo período, elas começam a ter um comportamento hipersexualizado e às vezes elas tentam reproduzir isso com coleguinhas na escola, até mesmo apresentando um comportamento de se masturbar. E até profissionais, é um desafio para profissionais também, como lidar com aquilo. Então, além de acolher a vítima, nós, profissionais da psicologia, nós acolhemos a família, nós orientamos o entorno também. Caramba, que trabalho importante. Claro, a resposta mesmo que você já nos passou aqui, mas eu vou fazer de novo. É muito interessante essa sua especialidade, não só na psicologia clínica, mas também na forense, né? Isso oferece todo o suporte que essa família vai precisar, ou que os responsáveis legais vão precisar, nesse caso, para que essa criança ou esse adolescente seja auxiliado da melhor maneira possível, né? Isso, porque eles se sentem desamparados, impotentes, se questionando, aqueles que não são coniventes, lógico, né? Eles sentem o que eu poderia ter feito, como que eu não percebi. Então, são muitos questionamentos. E eu tenho pessoas que elas nunca estiveram numa delegacia, imagina num fórum, então. E aquilo também é gatilho de ansiedade para eles, de como lidar com tudo isso. Nós tivemos grandes avanços nas leis também. Porque antigamente a criança, adolescente revelava o abuso e ele ia sendo revitimizado. Então ele contava aquilo em vários lugares. Na época que eu fui conselheira era assim. Estou falando lá de 2011. Sim. Então ele contava na escola, a escola notificava o conselho, nós ouvíamos a criança, o responsável que levava ela até o conselho. Depois ela era encaminhada à delegacia da mulher. Quantos lugares essa criança, adolescente tinha que repetir aquilo que ocorreu com ela? É acessar o abuso, é muito traumático. Com certeza. Com as mudanças da lei, hoje nós temos escuta especializada na rede, nós temos o depoimento especial no fórum. Então, revelou o abuso e depois nós vamos ter toda a parte criminal, que isso vai correr judicialmente, e a criança vai ser ouvida novamente num único momento. E até esse momento é trabalhado com ela. Ela precisa entender por que eu vou lá revelar o que eu sofri para aquela pessoa que é um estranho. Tá, é um profissional? Para nós, a gente lida com isso todo dia. Sim. Mas e para ela? Por que da importância? Aí a gente explica. A importância é que você está sendo acolhida. Aquele abusador, a gente interrompe muitas vezes ciclos geracionais de abuso. Porque uma vez que aquela pessoa vai ser punida de acordo com a lei pelo que ela fez, eu interrompo isso ou eu descubro novas vítimas também. Caso que você citou aí do Vodrasto. Isso. Olha, é um assunto, gente, que precisa ser colocado em discussão, precisa colocar no debate. Agora vem a pergunta que eu, como pai, sabe, eu tenho 2 crianças em casa, pequenas, preciso de fazer. Como os pais podem estar atentos a esses sinais? Muitas vezes a gente, foi o que eu te falei, a gente acha que não
não faz parte da nossa, do nosso cotidiano, um problema como esse. Como que os pais devem estar preparados para identificar esses casos, que não só podem acontecer dentro de casa, como de amigos, conhecidos? Quais são os principais dicas que você passa para os pais possam estar atentos a essa questão que é tão importante? Sim. Então, primeiro é saber claro, que dentro daquilo que você já falou, parte física e tudo mais. Sim. Aí eu pergunto como pai mesmo, de coração, eu queria saber quais são esses... Primeiro é saber que o abusador pode estar em qualquer contexto. Ele pode estar próximo a você, ele pode estar na igreja, na escola, em qualquer contexto. Abusador não tem cara. Sabe aquele padrão? Sim. Esse aqui tem cara de abusador. Não, qualquer pessoa pode ser perfil estabelecido. Um perfil de um abusador. E então eu preciso combinar com meu filho que não existe segredos entre nós. Se alguém pede para o seu filho guardar segredo, isso é um problema. Por que guardar um segredo? Então, ele tem que ter confiança em você, né? Para que ele possa trazer dúvidas, compartilhar. Essa história do dormir na casa do coleguinha é muito complexo, isso. Porque quem vai supervisionar essas crianças? Tanto dormir na nossa casa, como dormir na casa do outro. Mas eles são muito próximos, muito queridos. Mas eu sempre falo que é uma lâmpada amarela aqui que acende. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Quais são os locais que eu permito que o meu filho vá pernoitar, né? Acampamentos. Ele já tem idade para isso? Quem pode tocar o seu corpo? Então, explicar o que são partes que eu posso tocar: mãos, braço, pé, pernas. E quais são... Existe até um semáforo, né, que a gente usa para isso, para as campanhas. E que áreas que as pessoas não podem facilmente ter acesso, somente as áreas genitais. E se há uma insistência, ela precisa te contar aonde aconteceu, por que aconteceu. E vocês dizerem para os filhos... Mesmo que o papai e a mamãe, ou o cuidador, às vezes é uma avó, né, que tem a guarda da criança, mesmo que a gente fique bravo no primeiro momento, eu sou a pessoa que você pode confiar. Porque, veja, se as crianças revelaram lá na escola para uma professora X ou para uma coordenadora, é porque elas confiaram naquela pessoa. Elas se sentiram acolhidas, mas elas precisam ser acolhidas primeiro em casa. Sim. Pelos pais. Então, não existe segredo. Existe muita dúvida dos pais sobre... Mas eu não estou falando sobre sexo com os filhos, quando eu estou falando das partes íntimas. Não, eu estou protegendo o meu filho. É importante. Criança muito tímida, que é muito retraída, ela é uma vítima em potencial. Porque ela tem medo de tudo. Então, eu preciso preparar esse meu filho, que é muito tímido, essa minha filha, para o mundo. E eu preciso falar que não existem segredos. Contem. Quem são as pessoas? Criança tendo rede social. Isso é um perigo. Pois é. Né? Quem são? Como assim? Quem autorizou ter rede social? Grupos de WhatsApp. Vocês têm que ter acesso. Não existe privacidade nisso. Eu tenho que saber com quem meus filhos conversam, o que eles compartilham, porque eles podem estar em perigo. Olha, aprendi muito hoje, viu? E por isso é interessantíssimo você estar sempre atento, como Kátia falou. Kátia, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, buscar mais informações, ajuda, Sim. Como fazer? Eu estou nas redes sociais, no @pré_como_Kátia. Vocês lá conhecem um pouquinho do meu trabalho como psicóloga, as minhas especializações. Ali eu divulgo palestras também. Uhum. E eu atuo aqui na parte clínica também, a minha clínica é bem no centro da cidade, na rua 5 de Julho, mas tudo isso vocês encontram lá nas redes sociais. Bacana. Vai aparecer também na tela para você estar por dentro de todos os canais de comunicação da Kátia. Kátia, muito obrigado. Eu espero do fundo do coração que você continue firme com essa bandeira, Sim. Porque nós precisamos, a sociedade precisa, os pais precisam, as crianças e os adolescentes ainda mais. Então mantenha-se firme, continue lutando por essas vítimas que não deveriam existir, mas infelizmente estão aí precisando de apoio Sim. E de um caminho a seguir. Então, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado pela presença. Eu que agradeço
e espero aí, essa semana mesmo eu estive com alguns profissionais da psicologia, que a gente consiga cada vez mais levar informação e combater esse tipo de violência. É isso aí. Acaba aqui então mais um podcast Gente de Expressão. Estaremos de volta aí todas as segundas e sextas com muito mais informação para você. Obrigado e até a próxima. A atual legislatura da Câmara de Indaiatuba acaba de completar 100 dias. E foram 100 dias de muitos projetos e realizações que contribuem para o desenvolvimento da cidade. A votação de projetos importantes para Indaiatuba começou na sessão de posse, já com a aprovação de 2 projetos do Executivo. Nos primeiros 3 meses do ano foram apresentadas quase 900 matérias, entre projetos de lei e indicações. Entre as mais importantes, destacam-se a liberação de mais de R$1.400.000 para entidades e o Refis, que ajuda o contribuinte a renegociar dívidas com a Prefeitura. A Câmara também criou o projeto Mulheres que Inspiram, programa que vai promover ações de orientação de saúde, qualidade de vida e empreendedorismo para cidadãs de Indaiatuba. Semanalmente, a Câmara vem promovendo reuniões setoriais que debatem assuntos relevantes com diferentes setores da sociedade. Foi nesses encontros que a Casa discutiu a questão da dengue, as soluções para os moradores em situação de rua, os problemas urbanísticos de Indaiatuba e as demandas dos aposentados da Prefeitura. Nesses 100 dias, tudo o que acontece no município passa por aqui. Existem muitas iniciativas de vereadores para a administração municipal. Então, mais de 700 matérias, entre indicações e projetos de lei, passaram pela Câmara Municipal nesses 100 dias. A gente tem feito reuniões setoriais aqui na Câmara. Fizemos com engenheiros, fizemos com advogados, fizemos com um grupo de servidores aposentados da Prefeitura, que estão sendo muito produtivas. O cidadão vem participando cada vez mais da atividade parlamentar, encaminhando dezenas de sugestões legislativas e administrativas para a ouvidoria da Casa. O Legislativo segue atuante nos debates regionais. No Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, nossos vereadores ocupam funções de destaque nas comissões permanentes mais importantes, representando uma população de mais de 3 milhões de habitantes. E a Câmara encerra os 100 dias com uma excelente notícia: a adoção da energia fotovoltaica, que substitui a matriz energética do Palácio Votura por uma fonte limpa, renovável e sintonizada com a pauta ambiental. E vem mais por aí. Acompanhe o trabalho da Câmara, participe e se informe pelos canais oficiais do Legislativo. Câmara de Indaiatuba, a Casa da Cidadania.